Pessoal, agora nós vamos tratar da questão do estudo dos gases, então, tudo bem? Então, a parte do estudo dos gases é digamos assim, um dos momentos mais interessantes na parte de termologia, porque compreender o comportamento dos gases, ele vai nos permitir compreendermos muitas outras situações no universo. Então, quando o homem conseguiu de fato relacionar isso com equações matemáticas, foi possível o que nós conhecemos como, por exemplo, de Revolução Industrial, né? A construção de máquinas térmicas, toda a parte que foi desenvolvida como a termodinâmica, que nós vamos ver no tópico a seguir, ela é possível graças ao entendimento das relações que nós temos de temperatura, de pressão e volume. Então, no estudo dos gases, nós vamos entender justamente essas relações, como que pressão, volume e a temperatura eles estão intimamente relacionados, tá? Então, diferente de um líquido, por exemplo, que não pode ser, não é compressivo, tá? Os líquidos eles não são compressivos, os sólidos não, mas os gases eles são. Então, eu posso comprimir um gás, eu posso expandir esse gás, e isso faz com que eu possa fazer experiências, eu possa analisar diversas situações que vão me possibilitar compreender essas relações entre essas três grandezas e ligar isso a outros casos, tá? A outras situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Me possibilitar construir outros equipamentos, tá? Então, nós vamos falar, antes de iniciarmos as nossas aplicações, vamos falar um pouco de como que se deu essa ideia, tá? Então, nós vamos começar falando sobre a questão do modelo do gás perfeito ou gás ideal, tá? Então, na natureza, nós encontramos diversos gases. O principal, o hidrogênio, tá? Nosso primeiro elemento da tabela periódica, o hidrogênio, o elemento mais comum que existe no universo. Praticamente todo o universo é composto de hidrogênio, tá? Não todo, né? Mas a maior porcentagem de elementos químicos do universo é o hidrogênio, tá? E aí nós temos hélio, nós temos outros gases nobres, como vocês acompanham na tabela periódica, oxigênio, esse que nós respiramos, e esses gases, né, nós podemos fazer certas experimentações com esses gases e obter valores bem parecidos com o que nós vamos chamar aqui de gás ideal. Então o gás ideal, o gás perfeito, ele não existe, tá, pessoal? É apenas um modelo matemático. Então, sugere-se um modelo matemático que tenha certas características e aí, usando essas características, nós vamos procurar trabalhar com os gases reais, como o hidrogênio, por exemplo, como o oxigênio, gás carbônico, entre outros gases, tá bom? Então, não existe o gás ideal. É uma ideia matemática, uma formulação matemática, mas é bastante satisfatória para a gente poder trabalhar, para a gente poder compreender e ver como é que se dá essas relações, tá? Então, o que seria e o que nós vamos entender como sendo um gás ideal? Então, pessoal, para um gás ideal, nós temos o seguinte: essas moléculas, elas têm massa, tá? As moléculas do gás ideal, elas têm massa, mas essa massa ela é desprezível. Nós não vamos levar em consideração a massa desses gases, tá? Essas moléculas, elas estão em movimentação, então elas vão se mover, mas essa movimentação ela é desordenada e é aleatória, então não tem nenhum padrão. Então você tem um gás ali confinado dentro do recipiente, essas moléculas estão lá se movendo aleatoriamente em quaisquer direções, tá? Nós temos que todas essas colisões elas são perfeitamente elásticas. Então, se a molécula ela vai com uma determinada velocidade, ela bate na parede do recipiente, então ela retorna com o mesmo módulo de velocidade. A única coisa que muda é o sentido desse movimento, mas essas colisões são perfeitamente elásticas. Essa seria a ideia. Os gases que nós temos em altas temperaturas, em baixas pressões, tá? Eles vão se comportar como um gás ideal. Então, se eu pego o oxigênio e coloco uma temperatura bem elevada e uma pressão baixa, eles vão ter exatamente esse comportamento, tá? Ou seja,
que elas vão ter poucas moléculas por um determinado espaço de volume, então isso não vai ser muito importante, esse volume, são poucas moléculas, vão ter alguma colisão ali, então não é 100% perfeito, mas vai ter esse comportamento. Ou seja, o que eu vou obter no estudo desse gás é próximo do que eu vou considerar como o gás ideal, que vai obedecer essas leis. E para isso nós vamos ter que conhecer aqui alguns conceitos. Entre esses conceitos, nós vamos entender aqui, falar sobre a lei de Avogadro. Foi publicada em 1811. Tá? Amadeu Avogadro, tá? Ele é um físico italiano, tá? Então ele publica um trabalho onde ele traz isso que veio a ser conhecido depois como lei de Avogadro. E o que é isso? Ele diz o seguinte, que um mol, tá? O que é mol? Tá? Mol, pessoal, é quantidade de matéria. Mol é um número que você vai usar para medir coisas, como por exemplo uma dúzia. O que é uma dúzia? Uma dúzia são 12 unidades. Uma dúzia de banana tem 12 bananas. Tá? Um cento são 100 unidades. Ah, eu tenho um cento de folhas. Você compra um pacote de papel A4, vem 100 folhas, você tem um cento de folha. Você vai comprar tijolos, você vai comprar telhas, geralmente você compra em milheiros. Então, um milheiro tem o quê? 1000 unidades. Então tem um milheiro de telha. E um mol é isso. Só que é um número muito grande. Então, o mol é uma quantidade. É usado para quê? Para mim contar coisas em grandes quantidades. Que, por exemplo, eu tenho em grande quantidade? Moléculas, átomos. Os átomos são muito pequenos. Então, se você pegar um recipiente de 1 litro cúbico, por exemplo, 1 litro, pessoal, tem um número absurdo. Você pode ter talvez mais de 1 mol, né? Em um único litro. Então, ou menos, mas enfim, é um número muito grande. Então, você está na sala de aula, você tem carteiras, você fala em 20 carteiras, uma dúzia de carteiras, um cento de carteiras. Agora imagina 1 mol de carteiras. Então não faz sentido, é um número muito grande. Tá? Esse número ele é representado por esse número aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23. Olha esse expoente, é 1 e 23 zeros aqui. É uma quantidade muito grande. Tá? Então, quando eu falo mol, eu estou dizendo quantas partículas tem ali, quantos átomos ou moléculas. Átomos ou moléculas, tá? Você tem o oxigênio, você tem lá 1 mol de oxigênio tem esse número de átomos de oxigênio. Tá? 1 mol de água tem esse número de moléculas de água. Só que no caso da água é uma molécula, tem 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Aí nesse caso são moléculas. Você tem a junção de 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, quando eu falo 1 mol de água, é essa quantidade aqui de moléculas de água. É um número muito grande. Se eu falo 1 mol de hidrogênio, aí eu estou resumindo apenas ao gás hidrogênio, ao H. Terá essa quantidade. Tá? Então, mol é quantidade de matéria. Mol é quantidade de matéria. Tá? E o número é esse aqui. Como o átomo é muito pequeno, um pequeno volume vai possuir um número gigantesco, é muito melhor eu chamar de mol, porque eu estou falando, tem tantos milhares, tantos milheiros, tantas centenas, tantas dúzias. Não faz sentido, não é útil você usar essas outras unidades que nós conhecemos para contar a matéria, para contar átomos, para contar moléculas, nós vamos chamar de mol. Tá? Pode ser representado aqui por N0 ou um Nzinho minúsculo. Como é que a gente relaciona isso? Ora, vocês têm a tabela periódica. Lá na tabela periódica, vocês têm lá várias informações. Vocês têm uma letra maiúscula, que representa o elemento químico, no caso do hidrogênio, um H maiúsculo, no caso do oxigênio, um O maiúsculo, no caso, por exemplo, do carbono, C maiúsculo. Enfim, cada letra lá está representando um elemento. Vai ter uma letra ou mais de uma, né? O ouro, por exemplo, tem o A maiúsculo e o minúsculo. Mas além disso tem outras informações. Lá vocês têm o número de massa, né? A massa atômica, tá? Vocês vão ter informações, né, que são úteis. Então, o símbolo do elemento, a massa atômica, o número de prótons. Então, você tem várias informações ali. Então, esse número de mols, ele é a massa, essa massa que nós conhecemos, que nós pesamos em quilograma, tá? Digamos 1 quilo de oxigênio,
1 kg de água, esse M minúsculo aqui, dividido pela massa molar. O que é essa massa molar? É essa informação que você tem na tabela periódica. Então, aquela massa que você tem na tabela periódica é chamada massa molar, massa da molécula, a quantidade de massa que você tem em uma molécula daquele elemento. Se for água, por exemplo, naquela molécula tem aquela quantidade de massa. Se for um átomo de oxigênio, aí você tem aquela massa em um átomo. Se for um átomo de ferro, aquele átomo tem aquela massa. Então, chama de massa molar. Então, se eu tenho 1 kg de ferro, tá? Eu pesei aqui na minha balança, 1 kg de ferro. Aí eu vou lá na tabela periódica, lá tem a massa molar do ferro. Então, se eu pegar esse 1 kg e dividir pela massa molar do ferro que está lá na tabela periódica, eu vou encontrar esse N que eu chamo de mol, certo? O número de mols, a quantidade de átomos que tem naquele 1 kg. Aí eu peguei 100 gramas de alumínio. Eu vou lá na minha tabela periódica e procuro o elemento alumínio, massa molar. Divido 100 gramas de alumínio pela massa molar do alumínio. Aí eu encontro o número de mols, ou seja, a quantidade de átomos de alumínio que eu tenho ali naquelas 100 gramas. Tá? Então isso é o que nós chamamos de quantidade de matéria, número de mols, e o número de Avogadro é isso daí, tá? Então, todos os elementos. Então, como cada elemento possui quantidades de... cada átomo possui prótons, nêutrons em quantidades diferentes, a sua massa molar é diferente. Portanto, o número de mols para cada 100 gramas, para cada 1 grama, é lógico que vai ser diferente. Então, o hidrogênio tem lá um determinado número de mols. E assim sucessivamente. Beleza?